Olá, meu nome é Marcelo Lemos, falar um pouquinho hoje sobre os tipos de contração muscular. Bom, o que são os músculos? Estruturas individualizadas que cruzam uma ou mais articulações, nesse caso, nós estamos aqui fazendo a representação do bíceps, ele cruza uma ou mais articulações capazes de gerar contração e transmitir o movimento a essas articulações. Então, quando o músculo se contrai, ele acaba gerando uma interação entre filamentos de actina e miosina. Isso vai fazer uma aproximação de dois pontos, que são origem e inserção, ou inserção proximal, inserção distal, a depender da literatura, como ela chama, e a partir desse momento ocorre a aproximação dessas estruturas. Então, o que você pode perceber é que quando existe a contração, esse antebraço do indivíduo ele acaba fazendo uma flexão em relação ao húmero, em relação ao braço, e aproximando esta inserção desta origem. Então, é o único tecido no corpo humano capaz de desenvolver tensão ativamente. A partir daí, nós podemos fazer um estudo sobre o que seria o músculo, que teria uma porção contrátil, que é chamado de ventre muscular, e uma porção não contrátil, que é chamada de tendão, capaz de sofrer uma tensão e responder a essa tensão, gerando um movimento a uma ou mais articulações. Entre o músculo propriamente dito, que é o ventre muscular, e o tendão, existe a junção miotendínea. Essa junção miotendínea, ela é a união entre músculo, ventre muscular, e tendão não contrátil. Esta região é uma região frágil no músculo, que possui alguns receptores e, por isso, alguns pontos de ruptura podem acontecer nessa junção. Bom, tipos de contração, nós temos lenta, que é o tipo 1, e rápida, que é o tipo 2. Contração lenta, ela vai ser dada através de músculos que têm uma característica oxidativa. Avermelhada, são músculos que conseguem desempenhar uma atividade por um tempo mais prolongado, músculos mais resistentes à fadiga. Já o tipo de contração rápida são músculos que eles conseguem fazer movimentos em alta velocidade, porém, eles não conseguem manter esse movimento ou essa determinada contração durante muito tempo. Nós temos a 2A, que são oxidativas glicolíticas, avermelhadas, elas ainda apresentam uma cor avermelhada, porque elas são intermédio entre a oxidativa e a glicolítica, e as glicolíticas brancas, que são tipo 2B, que são músculos que são considerados realmente com características de músculos que eles conseguem fazer um movimento rápido, intenso, porém por um tempo mais reduzido. Quando nós falamos de tendão, nós estamos falando de estruturas responsáveis ou capazes de responder a grandes cargas, de forma elástica em função desse tecido conjuntivo que ele apresenta. Ou seja, esse tendão ele acaba suportando grandes cargas tensivas. Em aulas posteriores, nós vamos ver que existem algumas estruturas responsáveis, inclusive, por captar esse tipo de tensão e informar ao nosso corpo, através de aferências proprioceptivas, como este tendão está resistindo a essa carga. Mas são estruturas capazes de suportar grandes cargas tensivas, a depender de local, músculo, estrutura corporal, entre outros fatores. Junção miotendínea. Ele vai dar uma resposta à carga quando a velocidade de aplicação da carga ela acontece. Então, teve uma velocidade, ela está aumentada, ela está diminuída, existem respostas para poder adaptar o músculo e o corpo a essas velocidades e cargas que podem ser aplicadas. Quantidade de força, como eu falei, ela tanto está relacionada com a velocidade de aplicação, quanto com a carga aplicada. E aí, essas estruturas
que captam essa aferência, ou seja, esses receptores, eles são capazes de perceber o grau de frouxidão desse tendão, o grau de tensão desse tendão e aplicar respostas corporais de contração ou relaxamento a depender da resposta que essa carga, né, ela propicie ao nosso corpo. Tendão, né, ele está sempre ligado ao movimento humano. Né? Quando eu tenho um músculo ele vai fazer a produção de movimento. E esse movimento é transmitido às estruturas ósseas através desse tendão. Né? Assim como mantém a postura e estabiliza articulações. Porém, para que ocorra a manutenção de postura, estabilização de articulações, produção de movimento, essa contração, essa tensão gerada pelo músculo, ou seja, pelo ventre muscular propriamente dito, é a parte do músculo capaz de gerar contração, ela é transmitida ao tendão e o tendão pega essa carga, né, tensiva e transfere a outras estruturas corporais. Nós temos aqui a característica de alguns músculos que podem ser chamados de agonista. Músculos que causam movimento em torno de uma articulação por meio de uma ação concêntrica. Bom, quando eu tenho um movimento como esse aqui, ó, eu tenho um movimento de flexão de cotovelo. Qual o músculo que está representado aí nessa imagem que vai fazer essa flexão de cotovelo? Esse músculo seria o bíceps braquial. Bom, então eu tenho aqui como resposta ao bíceps braquial uma flexão de cotovelo em supinação. Então, esse é o músculo agonista. Usando o exemplo do bíceps, vai existir um músculo que se opõe a esse movimento. Então, qual seria o músculo que se opõe ao movimento de flexão? É o músculo responsável pela extensão de cotovelo. Bom, qual é o músculo responsável pela extensão? Seria o tríceps. Então, agonista é o músculo responsável pelo movimento. Antagonista é o músculo oposto, que pode impedir o movimento. Bom, então, de acordo com essa definição, eu posso dizer que não existe um músculo agonista, não existe um músculo antagonista. Existe o músculo agonista ou antagonista de determinado movimento articular. Assim, o bíceps na flexão, ele é agonista. E o tríceps antagonista. Mas se eu fizer um movimento de extensão, quem era antagonista, tríceps, passa a fazer o movimento. Então, ele passa a ser o músculo agonista da extensão de cotovelo, enquanto o bíceps passa a ser o antagonista. Músculos estabilizadores. São músculos extremamente importantes. Nós temos um músculo, por exemplo, como o romboide, como as fibras inferiores de trapézio, que são músculos que agem em um segmento de modo a estabilizá-lo, para que possam ocorrer movimentos específicos de articulações adjacentes. Ou seja, quando eu faço movimento de abdução, de flexão, extensão, né, eu tenho posteriormente uma escápula que ela tende a fazer movimentos. Né? Então, para que ela possa fazer movimentos perfeitos, sem nenhum tipo de alteração, sem nenhum tipo de discinese articular, né? Então, o que é que vai acontecer? Né? Quando eu faço um movimento com os membros superiores em abdução, essa escápula ela tende a fazer determinado movimento acompanhando essa abdução. O que é que acontece? Eu tenho músculos aqui dentro, né? Porque eu falo dentro, porque estão entre as escápulas, porque estão abaixo, né, segurando internamente, eles são capazes de estabilizar para que não ocorram movimentos desnecessários, tipo uma escápula vai e a outra fica, uma escápula roda e a outra permanece, ou as duas tendem a rodar externamente muito, ter uma rotação muito exacerbada. Então, para que isso não aconteça, nós temos músculos estabilizadores. Nesse caso, a gente está falando de cinese escapular, que é exatamente a estabilização dessa escápula necessária para que não ocorra movimentos anormais. Então,
romboide fixa a escápula para movimentar somente o membro superior e a escápula ter o seu movimento, né, natural ali no ritmo escapulohumeral. Neutralizadores. São músculos interessantes, pouco falados, né? São músculos que previnem ações acessórias indesejadas provocadas por outros músculos. Bíceps braquial, quando eu faço uma flexão com ele tanto produz um movimento de flexão de cotovelo, como ele também vai produzir o movimento de supinação do antebraço. Se eu quero fazer um movimento de flexão, né, e eu quero fazer, né, um movimento de pronação, o que é que acontece? O pronador ele vai entrar aqui nessa ação do antebraço, impedindo que durante o movimento de flexão o bíceps também haja como supinador. Então o que é que o pronador redondo ele faz? Estabiliza a impronação, neutraliza esse movimento de supinação durante a flexão do cotovelo. Antes de falar, né, passar para essa definição de extensibilidade, eu quero falar também sobre um grupinho importante de músculos, que são esses músculos sinergistas. Sinergista, ele vem com a definição de sempre auxiliar o agonista do movimento. Então, agonista realiza, sinergista ajuda, e o antagonista ele é capaz de impedir ou é o músculo oposto a esses movimentos, tanto sinérgicos quanto agonistas, tá? Então, só para não ficar em branco essa definição aí de sinergismo. O que seria extensibilidade? Capacidade de aumentar o comprimento de um músculo. Elasticidade, capacidade de retornar ao comprimento original após a deformação. Então, ó, eu vou fazer um alongamento, eu vou até onde o músculo ele é capaz de se estender, ele tem essa extensibilidade. Mas após o exercício, após o movimento, eu posso voltar para a posição anterior. Então, isso aí, né, recebe o nome de elasticidade. É capacidade de voltar ao movimento, voltar à posição, voltar ao comprimento anterior após a deformação. Contratilidade. Capacidade de um músculo de encurtar ao receber estimulação suficiente. Ou seja, se eu estimulo o músculo, né, e digo flexione seu cotovelo, você vai fazer uma contração, fazendo com que esse músculo se encurte ao receber um estímulo. Ah, mas eu quero irritar o músculo. Quando eu irrito, eu tenho que testar a capacidade desse músculo a responder a um determinado estímulo. Então, eu dou o estímulo, irrito. E o músculo é capaz de contrair, fazendo a aproximação da origem e inserção. Capacidade de gerar tensão. A tensão muscular ela é gerada pela ativação desse músculo. Aí vem a definição, né? A tensão aplicada sobre um segmento corporal pode gerar movimento deste segmento através da rotação em torno de uma articulação. Isso vai ser dado pela produção de um torque, né? Então, o torque resultante determina a presença ou não de movimento. Quando eu gero um torque, eu vou dar um torque e esse torque, essa força que eu dou, vai ser capaz ou não de gerar o movimento, a depender da carga, a depender da força que esse músculo tem para dar um torque capaz de gerar movimento diante de uma determinada carga. Então, essa definição de torque é interessante para eu saber se eu sou capaz ou não de mover determinada estrutura com apenas a utilização da minha musculatura, né, fazendo determinado movimento articular. Bom, aqui eu vou mudar um pouquinho de posição para explicar a vocês o que seria uma ação concêntrica, isométrica e excêntrica. No momento que eu paro em uma determinada angulação e eu tenho força muscular igual a resistência, eu tenho uma ação isométrica. Então, ó, estático, resistência igual a tensão muscular. Mas aí, de repente, eu resolvo fazer essa carga ser elevada. O que é que eu estou fazendo aqui?
eu estou fazendo uma ação concêntrica, na qual eu tenho uma aproximação de inserção proximal, inserção distal, ou origem e inserção, na qual o músculo encurta durante o movimento. Pronto, concêntrica. O que é que eu tenho aqui? Ó? O torque muscular é maior do que a resistência. E na excêntrica é o oposto. Eu desço lentamente, eu tenho uma tensão muscular menor do que a resistência, mas eu ainda consigo controlar essa descida a depender da carga aplicada. Então, nós temos aqui 3 tipos de exercício: concêntrico, excêntrico e isométrico, que nós vamos mostrar numa tabelinha aí e vai dar para entender também e complementar o conhecimento aqui sobre esses 3 tipos de contrações musculares. Eu vou usar essa tabela para identificar, né, e definir de forma prática esses 3 movimentos. Nós temos exercício estático, que é conhecido como isometria. O que acontece? O comprimento muscular ele não muda. Eu tenho uma relação tensão muscular e tensão de resistência, né, que são iguais. Por quê? Eu tenho uma determinada carga que eu vou gerar uma determinada força suficiente para manter essa articulação neste nível e nesse grau. Então, isso aí eu chamo de estático, ação muscular isométrica. Dinâmico, eu posso ter a concêntrica e a excêntrica. O que acontece com a ação concêntrica? Na ação concêntrica, eu faço um movimento no qual o músculo ele encurta durante a contração. Então, ó, tensão muscular é maior que a tensão de resistência. E a excêntrica? Na excêntrica, eu vou fazer o seguinte: este músculo, durante a contração, ele alonga. Então, eu tenho um músculo que eu vou contraindo lentamente ele. Quem está contraindo aqui é o bíceps, impedindo que esse braço desça de forma mais rápida. Então, aí eu tenho a contração excêntrica, no qual a tensão muscular ela vai ser menor do que a resistência. Tá? Então, essas 3 definições de isométrico, estático, mesma angulação articular, dinâmico, modifica a angulação articular. Na força concêntrica, o músculo encurta durante a contração. Na força excêntrica, o músculo alonga durante a contração. Quando nós definimos ação excêntrica, nós definimos como um tipo de exercício que utiliza menos unidades motoras para o igual produção de força. O que acontece? Se eu, nenhuma ação concêntrica, eu utilizo 100% das minhas unidades motoras para fazer o movimento, se eu com essa mesma carga eu vou fazer um excêntrico, eu já não utilizo 100% dessas unidades motoras. Então, seria algo semelhante a um desenho como esse. Eu vou fazer uma ação concêntrica. Meu músculo tem esse diâmetro. É como se eu utilizasse todo o músculo para fazer essa contração se eu tiver uma carga de 100% da minha força máxima. Com esta mesma carga, eu utilizo uma quantidade menor de fibras musculares. Ou seja, eu tenho um extra, né, que não é utilizado durante a contração excêntrica, que fica relaxado. Porque na contração excêntrica eu consigo fazer esse movimento com mais eficiência. Então, consumo de oxigênio é menor porque na contração excêntrica eu tinha todo esse músculo aqui, ó, fazendo a ação. Na contração excêntrica, essa porção aqui, ó, é como se ela estivesse relaxada, não fosse utilizada, e eu consigo fazer a contração
utilizando apenas uma porção menor, uma quantidade menor de unidades motoras. Por isso, eu posso dizer que a ação excêntrica ela é capaz de gerar maior produção de força. Exatamente por eu ter sempre um extra a mais do que a força concêntrica. Vamos agora dar uma olhadinha na relação entre força e velocidade, força e comprimento, nessa relação entre exercícios concêntricos, excêntricos e isométricos. Bom, na concêntrica, relação força-velocidade é inversa, que significa dizer que quando a resistência é alta, a velocidade de encurtamento deve ser relativamente baixa. Quando a resistência é baixa, a velocidade de encurtamento é relativamente alta. Então, voltando aqui ao meu pezinho, como é que eu poderia explicar isso a vocês? Eu tenho esse peso. Eu vou fazer um movimento com meu bíceps. Eu consigo fazer de uma determinada velocidade. A partir do momento que eu for aumentando esse peso, a minha velocidade ela tende a diminuir, porque a minha capacidade de gerar velocidade em uma ação concêntrica ela vai ser menor. Isso tudo ela vai ser dado por uma força isométrica máxima. Por quê? Óbvio, gente, se eu paro esse peso aqui e eu não consigo mais, né? Estou com essa carga aqui que eu não consigo mais movimentar, eu não consigo mais fazer uma força concêntrica com ela, isso aqui é a minha isométrica máxima. Eu não consigo gerar movimento concêntrico além desse peso. Então, com essa isométrica máxima, as coisas mudam, porque eu já não consigo mais gerar torque. Mas, então eu posso dizer que abaixo da minha carga isométrica máxima, quanto maior a resistência ao peso, menor é a velocidade na concêntrica. Aí, eu passo. Então, como é que eu posso definir, então? Eu posso dizer que a relação força-velocidade na contração concêntrica indica que para uma determinada carga ou força muscular desejada, existe uma velocidade máxima de encurtamento possível. Então, quando eu pego essa carga, que eu faço isso aqui, ó, na maior velocidade possível, significa que se eu fizer isso sem carga, eu sou capaz de fazer em uma velocidade maior. Então, eu faço isso em determinada velocidade. A partir do momento que eu vou aumentando a carga, essa velocidade ela tende a diminuir de forma natural. Já na ação excêntrica, o comportamento é diferente. Cargas menores, que é a máxima, isométrica máxima, aquela isométrica máxima que eu falei, a velocidade de estiramento ela é controlada voluntariamente. Então, essa não é minha isométrica máxima. Então, como ela é menor que a isométrica máxima, no meu excêntrico, eu posso fazer um excêntrico rápido, eu posso fazer um excêntrico lento. Tá? Então, essa força isométrica, né, ela vai me dizer, no meu exercício excêntrico, qual é a velocidade de execução do movimento. Então, se eu tivesse aqui uma isométrica máxima, eu iria controlar o movimento, ele iria descer em uma determinada velocidade. A partir do momento que eu fosse aumentando a carga, a minha velocidade iria aumentando. Então, a relação passa a ser diferente daquela relação da concêntrica. Na concêntrica, eu dizia, quanto maior a carga, menor a velocidade. Na excêntrica, até a isométrica máxima, eu controlo. Eu sou capaz de controlar o movimento que eu estou querendo com velocidade adequada. Porém, quando eu aumento, quando eu passo dessa isometria máxima, quanto mais eu aumento a carga, maior é a minha velocidade, porque eu perco a capacidade de controlar essa descida com uma contração muscular. Então, em cargas maiores que a isométrica máxima, o músculo é forçado a estirar com velocidade proporcional à carga. Minha isométrica máxima é 100. Bom, se eu boto 101, eu já vou... É a isométrica máxima, eu já não vou conseguir segurar. Então ela vai descer em uma determinada velocidade. Se eu boto 110, a velocidade é maior, porque eu consigo controlar menos ainda. Então,
esta relação velocidade-carga na excêntrica até a isométrica máxima, controlável por mim. Acima da isométrica máxima, quanto maior o peso, quanto maior a carga, maior a velocidade. Então, ela é diretamente proporcional acima da isométrica máxima e controlável abaixo da isométrica máxima. Corpo humano, o pico de geração de força acontece quando o músculo está levemente estirado. Gente, um músculo que está retraído, aquele músculo encurtado, né, como nós falamos, retraído, ele não é capaz de gerar grandes tensões. Mas se eu tenho um músculo que ele está levemente estirado, no momento que eu solicito ele, ele consegue realizar o trabalho. Então, para eu ter força adequada, eu preciso ter um músculo capaz de ter uma tensão, né, de estiramento adequado. Eu não posso ter um músculo retraído, que a capacidade desse músculo gerar força vai ser menor. Então, comprimento muscular e força muscular, eles estão diretamente relacionados, tá? Então, isso aí a gente vai falar um pouquinho mais nas aulas adiante. Então, gente, agradecer pela presença de vocês, né? Comecei a aula de dia, terminando praticamente à noite, acabei esquecendo de ligar a luz, mas eu acho que deu para a gente passar o recadinho aí do que, né, nós precisávamos saber, assim, inicialmente sobre essa questão da força muscular, os tipos de contração e futuramente nós discutiremos mais detalhadamente esse assunto. Um grande abraço a todos.